Olá, amigos da TV Cidade. Estamos aqui com mais um Cartas na Mesa. Hoje um programa muito especial. Vamos falar de um assunto que a maioria dos telespectadores talvez não esteja tão acostumada a ouvir. Temos aqui hoje como convidado o administrador de empresas Daniel Piardi, que vai nos falar sobre a neurociência e como ela pode ajudar as empresas, de um modo geral, a vender mais. Vai falar sobre as suas descobertas da psicologia e da antropologia aplicadas no consumo. Obrigado por sua presença, Daniel. Eu que agradeço o convite de participar aqui do programa, né? Então, Cartas na Mesa, né? Muito obrigado. E até já falando para vocês que não é só da psicologia e antropologia, mas também da neurociência, né? Aplicado no comportamento do consumidor e como que a nossa decisão, né? Ela acontece no cérebro das pessoas, do consumidor, até mesmo em tomar as decisões do dia a dia, não envolvendo apenas o consumo, né? E sim todas as decisões das pessoas, dos empresários, dos consumidores, né? Que o nosso dia, na realidade, é totalmente feito de escolhas, né? Então é isso que a gente vai abordar aqui hoje. Muito bem. Daniel, tu é administrador de empresa, mas isso é uma pós que tu fez? O que que você fez sobre essa pesquisa aí? Certo. Vamos dizer assim, no segmento da neurociência, eu sou formado em administração de empresa, bacharel, né, num curso de 5 anos normal, tenho formação também em MBA em gestão empresarial e posteriormente então ingressei no mestrado na área de neuromarketing, que é neurociência aplicada ao consumo, né, e hoje eu estou fazendo, né, realizando o meu doutorado na mesma área, né, então também para tentar entender qual que é o processo da tomada de decisão dos consumidores. Então você é um doutor que trabalha no Sicredi? Também, isso mesmo. Há quanto tempo que você trabalha no Sicredi? Fazem 8 anos, né? Mais preciso que eu já atuo, sempre voltado na questão de atendimento ao consumidor, que foi o que me levou a tentar entender, né, qual que era o processo que as pessoas acabam tendo no momento da escolha de um produto, seja ele financeiro, um produto físico, né? E o que envolve a experiência das pessoas no momento de optar pelo produto A ou B, ou pela marca A ou B, né? E eu fui me envolvendo, né? Eu acabei realizando o primeiro curso nessa área em 2012 e de lá para cá fui evoluindo e adquirindo mais conhecimento dentro desse processo. Então hoje os diretores do banco te ouvem para como conquistar clientes? Escutam também, né? Então a gente tenta trazer para o dia a dia, né? Não só dentro da parte do banco financeiro, mas até mesmo outras empresas de produtos, né? De consumo, que acabam contratando alguma consultoria ou um treinamento. Até aqui em Farroupilha eu faço, já é o 2º ano que a própria SIX, né? Me traz para formar tipo uma turma para empresas que desejam iniciar um processo de aprendizado e ver como podem colocar isso dentro do dia a dia, né, deles. A gente pode chamar que esse teu trabalho foi uma pesquisa. Na realidade, o trabalho em si da minha formação foi uma pesquisa, né, voltada daí mais à parte de entendimento do comportamento humano no sentido da liderança, né? Mas o estudo todo, ele mais voltado ao consumo, ele tem uma base em estudos já existentes e outros que foram realizados já por mim também. Assim, para o telespectador, que assim como eu, que me considero leigo, né, nesse segmento, né, que resultados assim, importantes tu conseguiu, Daniel, para passar para o telespectador que está nos assistindo em casa? Você se refere à pesquisa que eu realizei? Eu acho que sim, acho que é mais em cima da tua pesquisa. Certo. Né? Quando eu fiz o meu trabalho de mestrado, né, que foi apresentado até a minha formação, ela se deu numa instituição de ensino nos Estados Unidos, porque até então no Brasil não existia esse curso ainda disponível, né? Então eu busquei fora, então na Florida Christian University, e eu realizei um estudo, né, vamos dizer assim, uma pesquisa para realizar o meu projeto de conclusão do curso, aonde eu fiz o quê? Uma pesquisa voltada ao empreendedorismo na Serra Gaúcha. Ah, que bacana. Então eu fiz o quê? Eu busquei entender o que a genética tinha a ver com a questão de nós termos tantos empreendedores na Serra Gaúcha, né? O que me chamava a atenção é que a nossa região, por ser pequena, se nós formos ver perante o nosso país, né, ela tem um alto desenvolvimento, né, seja ele em fatores de qualidade de vida, né? E isso se dá em função de termos pessoas empreendedoras, né? E o movimento que existia aqui na região que me chamava a atenção era justamente o de que cada município que compõe a Serra Gaúcha, todos eles possuem empresas
que a gente pode notar que tem relevância nacional e muitas vezes internacional. Só em Farroupilha nós temos 10 empresas que são as maiores dentro do seu ramo no país. Isso, então se a gente buscar em cidades vizinhas, um exemplo, vou citar aqui, Garibaldi, nós vamos encontrar, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Carlos Barbosa, Flores da Cunha. Se você for para a própria região das Hortênsias, a gente tem um polo turístico que acaba sendo o empreendedorismo hoje um dos principais do país, né, do segmento de turismo. Então a gente vê que é muito concentrado essa questão do empreendedor. E baseado numa pesquisa de 2013, que foi realizada numa universidade de Londres, onde eles identificaram que as pessoas possuíam um gene que era determinado, vinculado, melhor dizendo, à liderança. E conforme a composição genética que a pessoa possuía nesse gene, daria uma maior, vamos dizer, probabilidade genética de ele ser líder ou não. A fruta não cai longe do pé. Isso, então, mas não só pelo meio, eles foram buscar na genética. Na genética. Isso. E aí, eu tendo a informação disso, que era uma pesquisa recente, porque a minha pesquisa foi em 2015, né? Então, 2 anos depois, eu acabei fazendo um estudo piloto aqui na Serra Gaúcha. Baseado nesse de Londres. Isso. Aonde o que eu peguei, né, eu extraí daquele primeiro estudo? A questão do qual era o gene que eles acabavam utilizando para identificar. Tu pesquisou determinados líderes na Serra? Isso. Então, eu fiz o quê? 3 grupos controles. Tá? Um que são empreendedores, então de grandes empresas e de pequenas e médias empresas. Outro grupo controle de pessoas que atuam no setor de empresas privadas como líderes e liderados. E um terceiro grupo que foram funcionários públicos de prefeitura, os que são considerados líderes ou conhecidos como chefe de setores, né? E os seus subordinados também. O que foi feito nessa pesquisa? Foi realizado 2, vamos dizer, experimentos. Um que foi entender qual que era o sistema onde eles eram criados desde a sua infância até a vida profissional. E, por outro lado, se extraiu o material genético dessas pessoas, né, desse grupo controle, né, para quê? Para identificar se o gene deles, que é o RS4950, que é o marcador genético, RS 4950. Isso é o número a placa de um gene. Isso, é o marcador genético que determina a liderança, falando em genética. Porque muito a gente entende o quê? A genética como característica física, né? A cor do olho, o formato do nariz, ou a cor do cabelo, né? Só que o nosso comportamento também ele está determinado na genética. Por isso que os pesquisadores encontraram o gene da liderança, que é esse marcador que eu falei para você agora. Certo. O que acontece? Em posse dessa informação, eu acabei fazendo o quê? Coletando o material genético desses grupos, que a gente acabou citando agora. Coletando, o que tu diz, é pesquisando apenas. Não, né? não, coletando a saliva deles. Capaz. Assim... Isso, todos eles doaram material genético com um termo, né? Então eu tenho, claro, um termo de confiabilidade com eles, onde eu não exponho o nome das pessoas, nem das empresas, né? E por sua vez, eles acreditaram no meu projeto, né? Vamos dizer assim. Cientificamente já dá para pesquisar através da saliva o gene. Isso. É a mesma, vamos dizer assim, que é muito comum o DNA para paternidade, né, que utiliza, né? O processo, vamos dizer assim, de identificação é o mesmo, né? A coleta da saliva, da mesma forma, tudo do mesmo formato, né? Somente que eu não busquei entender a paternidade das pessoas, e sim esse marcador genético que eu acabei citando para vocês. E ele é comum? Você diz... esse gene é comum entre... Não, todo mundo possui. O que modifica de uma pessoa para outra é a composição. Aí vai um pouco na área da biologia, né? Que é o quê? Se a composição dele é de 2 alelos de adenina, ou se ele tem adenina com guanina, ou guanina e guanina, né? Isso é um nome estrangeiro para a maioria, né? Isso, é porque remete lá para a 5ª série, as aulas de biologia, né? Faz então tempo. Começa a fazer sentido agora, né? Para as pessoas, né? Então, como eu costumo dizer, muitas vezes as pessoas acabam tendo que aprender a biologia sem entender de que forma prática. Né? Esse é o problema da escola. Essa é uma questão que eu acho interessante, porque acaba trazendo aquela teoria da biologia para a prática, né? Que legal. Então eu acabei identificando isso muito depois também do que a 5ª série, né? Mas tive que voltar lá e aprender, né? Muito bom. Então o que acontece? O primeiro estudo que foi realizado por um pesquisador que se chama Deneve, na Universidade de Londres, eles identificaram o quê? Que pessoas que possuíam os alelos adenina-adenina no marcador genético, eles tinham 50% maior probabilidade de ser líder do que quem tivesse um marcador genético
adenina, guanina, que aí a probabilidade já cairia para 30%. A liderança está no gene. Isso, eles identificaram que estaria também relacionado ao gene, né? Certo. E eu acabei daí identificando que na pesquisa deles, que quem tem 2 marcadores, guanina, guanina, a probabilidade de ser líder cai para 10%. Opa. Então, em posse dessa informação, dessa primeira pesquisa, eu fiz esse grupo de teste, né, um estudo teste, daí com apoio até do laboratório Diagnose, né, que acabamos fazendo o quê? Coletando dessas pessoas o material genético e fazendo a pesquisa para identificar o que acontecia, se existia uma relevância também na relação de ter tanto empreendedor ou líder, né? Como a minha pesquisa ela se chama assim, a genética do líder empreendedor. Porque a gente foi buscar que o verdadeiro líder, quem traz o desenvolvimento para dentro de uma região ou uma cidade, são os seus empreendedores. Né? Porque a gente vive numa sociedade, vamos pensar em nível Brasil, onde a política, seja ela tributária, ela é idêntica para todas as regiões. Né? Mas porque uma se desenvolve de forma muito maior do que outra. Né? Quer dizer, o processo também que a gente encontra na região da Serra Gaúcha, ele foi muito rápido da agricultura para a industrialização. A gente fez Não é a veia do italiano. Ela tem muito a ver com a questão da descendência. Também, porque daí, então, claro, a gente poderia falar desse estudo, acredito que até umas 2 horas, né? Para poder abrir ele todo. Não, vamos resumir para o público entender. Então, isso aí. Então, o que acontece? A gente acabou identificando o quê? Que 76% das pessoas que se submeteram a fazer o teste... O teu teste. Isso, com uma probabilidade de margem de erro de 1 em 1000, de ter sido pelo acaso, né? 76% das pessoas que compõem a Serra Gaúcha, né? Elas têm o perfil tipo de liderança na genética, isso falando geneticamente, de 76% das pessoas têm o alelo adenina-adenina. Isso é a maioria? É, praticamente a maioria, né? Sendo que quem tem vamos dizer, a menor probabilidade de ser líder, na nossa região chega a 3%. Então, se identificou o quê? Que a genética ela tem relevância, tá? Um adendo assim, ó. Hoje a sucessão das empresas familiares teria que ser quase obrigatório fazer esse... Hoje no Brasil ainda não é feito a nível comercial esse tipo de teste, né? Mas fora do Brasil já existem empresas que você pode fazer o teste você como pessoa física. No Brasil, existe já outros estudos igual ao teu? Não, o meu é o 2º estudo no mundo. Tá brincando? Isso, o primeiro é esse de 2013 e o meu é o 2º. O teu não existe outro no mundo? Não, até o momento... Mas então muita gente vai te contestar muito isso aí. Hoje existe já a contestação, mas por outro lado, como existe a questão da margem de erro e laboratório, né, não foi feito por uma forma empírica. Não é um acaso, é uma pesquisa científica. É pesquisa científica, então também não tem assim, vamos dizer assim, pessoas que nem você falou contestando, né? Porque eles teriam que então fazer agora a contraprova, né? Então, e não é fácil, né? Não é fácil porque, que nem eu te falei, é uma pesquisa científica, né? Não foi realizada apenas teórica, né? Que por isso que teve uma relevância. Um resumo de liderança na Serra, então, 76% dos que estão geneticamente falando, né? Então é um estudo piloto, é bom lembrar isso, né? Não tem ainda, não foi partido para um estudo maior, né? Então foi feito um piloto para ver se existia, vamos dizer assim, a relevância para se avançar nesse estudo, né? E só que o que a gente identifica cruzando com a questão do meio, que a gente acaba chamando de memética, né? O meio, a parte cultural, né? A genética, ela tem a sua relevância, né? Mas o fundamental é o meio, porque a gente vai encontrar líderes de grandes empresas que têm a menor probabilidade genética possível, falando de genética, e são grandes empreendedores. Mas isso é exceção? É exceção. Mas por quê? Porque eles acabaram convivendo... Se contaminando? Isso. Eles se contaminaram pelo meio. É bem isso. Eles tiveram uma contaminação do meio. Na Serra eu sempre achei isso. Isso. Mas tem uma questão muito alta da parte genética. Que é 76%. Isso aí. Que bacana. No Brasil, então, não existe outro estudo e nem pesquisa nesse sentido? Nesse sentido, não. Não. Tu é um... até essa pesquisa ela foi apresentada em Orlando, né, num congresso de... Tu apresentou? Isso, eu fui lá e apresentei. Né? O inglês estava bom, normal? Não, tinha tradução simultânea para espanhol e inglês, né? E aonde, então, eu acabei daí mostrando essa pesquisa e agora se trabalha daí no doutorado, que é fazer o quê? Fazer uma análise do comportamento, da genética, né? Para tentar entender se os perfis comportamentais das pessoas estão relacionados à genética também.
Hoje o único que pode contestar, então, é o cara que fez em 2013. Isso, mas até a contestação dele, na verdade, acaba não existindo, né? Porque a minha pesquisa acabou sendo um complemento, né? Porque ela acabou encontrando a mesma relevância. Justamente... Ele também fez em campo essa pesquisa? Isso, ele fez em campo, só que ele fez o quê? Ele fez com estudantes. Porque ele buscou um perfil, então, para entender quem era o líder, sem ser já um empreendedor. Porque a gente pode só ter liderança, é o só caso liderança dele. Dentro de adolescentes. Tu já foi nos finalmente. Isso aí, daí eu fiz essa contestação. Né? Que legal. E também o gene do consumo, tu fala nessa tua pesquisa? Não. Hoje pode ser que a gente venha encontrar um gene voltado ao consumo. Mas isso não foi estudado ainda? Até o momento não foi encontrado. De repente já teve quem estudou, né? Só que como eu costumo dizer, as pesquisas científicas elas só são publicadas quando se encontra algo que seja, vamos dizer, relevante. Ninguém publica uma pesquisa quando ela deu errado, né? Não, com certeza. Mas isso acaba sendo ruim, né? Porque eu posso, de repente, cometer o mesmo erro, né? Sim. Sendo que se ela tivesse sido publicada, a gente poderia não saber... Podia repetir. Isso aí não repetiria esse erro, né? Mas então, um gene voltado a consumo... Por enquanto, não dá para dizer que não existe, porque a ciência ela evolui a cada dia mais, né, nesse sentido de entender o comportamento e a composição, vou dizer, biológica, né, das pessoas, que aqui um pouco pode ser que interpretem algo nesse sentido. O neuromarketing, então, é o estudo do marketing aplicando... Isso, o neuromarketing, então, é uma área que também é a minha formação, né? Então, ela acaba sendo o quê? Ela é a neurociência aplicada ao consumo, né? É o marketing tradicional, né? Não é nada assim que a gente possa dizer, é um novo marketing, é algo que está surgindo. Não, ele é um complemento, é usar a neurociência que até então era utilizada apenas pela medicina, né? Para identificar doenças ou por que gera algum tipo de, vamos dizer assim, falando na questão da biologia, né? E se traz o conhecimento da ciência para entender o comportamento do consumidor e se utiliza dela daí para entender, né, como que a gente, como consumidor ou então como empresário, pode usar isso a favor, né? Isso é quase praticamente ler a mente do consumidor? Isso, existem muitos textos que dizem, né, que se faz a leitura do consumidor. Ele surge por quê? Surge quando as empresas começam a identificar de que a pesquisa tradicional de mercado, as pessoas acabam verbalizando a resposta. Certo. Eu vou chegar para você e vou pedir, você gostou de determinado produto? Você de repente vai me dizer que sim. Mas no teu inconsciente você não gostou, ou a pessoa que está consumindo não gostou, mas ela está influenciada pelo meio. Quem que pode influenciar ela? O próprio ambiente da loja, ou até mesmo o entrevistador, né? Ou quem formou, vamos dizer, a pesquisa pode induzir que a resposta seja... Ou o estilo dela, de não querer... De não querer se expor. Então, o que as pessoas começaram a entender? Que a empresa entrava no mercado, fazia uma pesquisa de mercado, entendia o que o consumidor queria, né? Lançava o produto e o produto fracassava, não vendia. Então eles começaram a entender o quê? Que a pessoa ela estava mentindo, né? Então eles tentaram entender de que forma eu poderia capturar a informação sem que existisse a verbalização da resposta. Isso é pouco usado hoje. Hoje já é utilizado, né? Não ainda numa escala tão grande, né? Como você falou, é pouco usado. Qual que é a minha missão, vamos dizer assim? É de trazer isso, né? E de que isso comece a ser utilizado pelas empresas para fortalecer o trabalho delas e ajudar, né? A ganhar... E minimizar custo. E minimizar custo, né? Porque até tem uma frase que é bem interessante, né? Que metade do valor que eu gasto em propaganda... né, eu não sei aonde vai, né? Eles não são bem empregados, né? Só que o problema é que eu não sei qual das duas metades né? Se é a que eu estou gastando certo ou a errada. O que eu posso garantir é que os apoiadores da TV, os que mostram os produtos aqui, tem um bom retorno, né? Por quê? Porque ele visualiza, a imagem às vezes fala mais do que as palavras. A parte visual nossa, agora que você falou, o nosso cérebro, só para trazer para quem está nos assistindo, o cérebro, ele utiliza 20% da energia que a gente consome diariamente. Então, vamos supor que uma pessoa consuma lá 2.000 calorias, né, por dia, que é o recomendado, 1.800, 2.000. 20% é queimado, vamos dizer, dessas calorias pelo cérebro. Bastante, E 1/3 disso é pela visão.
Poxa. Então o processo, vamos dizer assim, a parte de processamento visual nossa é o que mais consome energia, né? Por isso que a imagem é tão importante. Isso, ela é tão importante e é um dos estímulos que a gente mais, vamos dizer assim, acaba utilizando, né, para a parte sensorial do consumidor, né? Isso então eu posso garantir para os nossos clientes, apoiadores e anunciantes que a TV é o canal. Ela é um dos canais. Hoje já se pode explorar outros também, mas claro. É um dos principais. Ainda porque a gente não tem como ter outro estímulo, né, através da televisão. Um exemplo, o odor, o som dá para utilizar, né, que são outros sentidos. Quais seriam os principais, além da imagem? Hoje são os 5 sentidos. É o normal. É o toque. Mas na escala... o principal? É a visão. A visão é a principal. Que é os 20% do cérebro. Que capta, né? Só que existem o quê? Outros estímulos que o processamento dentro do cérebro é mais rápido que o visual. E qual seria? O principal é a parte olfativa, o odor. Então, porque o nosso odor, vamos dizer, o nosso não, desculpa. O nosso? Tipo, quando você sente o odor de um produto, né, você acaba recebendo essa informação de maneira muito mais rápida do que a visualização. Né? Porque cheiro de um sabonete. De isso, uma loja que utiliza um aroma para despertar o sentido do consumidor, ela vai estimular inconscientemente o consumidor a consumir algo. Um exemplo, né, bem prático. Assim. Por isso que eu digo que todas as lojas que gostam de queimar incenso, nessa loja não entra. Isso, porque de repente o incenso ele te traz alguma lembrança que não é positiva ou até enjoativo, né? Isso, ela não te deixa excitado ao ponto de consumo. Por outro lado, se você passar em frente a uma cafeteria e sentir um perfume do café... Mesmo não tendo vontade, vai toma. Esse é o estudo do neuromarketing, é onde eu vou querer chegar contigo agora. Que legal. Porque você acaba recebendo um estímulo olfativo que você não saiu de casa dizendo eu vou tomar um café. Mas você passou em frente a um local que tinha o aroma do café e você, inconscientemente, o seu cérebro disse assim, vamos beber um café. Quer dizer que a hora que eu conseguir botar odor na televisão... você pode aumentar muito mais a experiência do anunciante e do consumidor. Isso a gente tem notado em pesquisas, que a gente lê muito, que isso, muita gente já está tentando, através dos computadores, do smartphone, passar esse cheiro, né? Já tem estudos disso de mais de 20 anos. Isso, a própria realidade virtual hoje, ela tenta fazer o quê? Que você tenha a experiência de estar em um local que você realmente não está. Exato. Mas, vamos dizer, da forma virtual, você vai ter a sensação de estar andando numa montanha-russa. Comprando sonhos instantâneos. Isso mesmo, né? Que então, legal. Isso tudo é um processo do cérebro, né? Com certeza vai ser reformulado as pesquisas tradicionais a curto prazo. Isso, hoje já a pesquisa tradicional, ela já é contestada nesse sentido, né? Se utiliza, então, a neurociência, porque a pesquisa tradicional, para a gente ter uma margem de erro, vamos dizer, aceitável, você tem que ter um número muito grande de participantes, né? Você vai formar o focus group, né? Vai formar a quantidade de grupos que vai ser analisado através de uma densidade demográfica que a empresa queira, né, atender uma classe social, e a partir disso ela acaba fazendo o quê? Acaba realizando o trabalho de campo, né? Já a pesquisa de neuromarketing, porque você estuda o estímulo inconsciente, você não precisa ter tantas pessoas, você reduz esse grupo, né? Puxa vida, então você menor custo. Isso. Não é menor porque tem pouco especialista hoje. Ele tem pouco especialista e a tecnologia é um ponto ainda que ele ainda tem um custo, né? Tecnologia, tu diz o programa em si? Hoje porque são vários componentes que se utilizam, né? Existem... Desde a ressonância magnética, que a gente conhece hospitalar, é utilizada, né, para fazer o mapeamento das áreas do cérebro que são, vamos dizer, estimuladas com determinado produto, ou aroma, né, ou imagem, né? Até mesmo existem aparelhos que são a parte que faz o monitoramento ocular, que se chama eye tracking, e também tem o software, né, que roda a interpretação disso, e o profissional que vai fazer a leitura. Com certeza não custa caro pela escala que é pouca, né? Isso, é que hoje, então, existem o quê? Empresas, né, que no Brasil exploram vamos dizer assim, esse meio, né, a pesquisa como laboratórios, né? Então, existem poucos, como você falou, ainda não tem uma escala tão grande, né? Eu estou trazendo, eu tenho uma empresa, eu estive no México agora em abril, né, trazendo para a América Latina, que é o quê? São laboratórios de baixo custo. O México está mais adiantado que o Brasil? Não, é que essa empresa lá é do Vale do Silício. Bom. É que o lançamento se deu no México em função de um evento que é promovido pela ESOMAR, que é a Associação Mundial
de pesquisas de mercado. Mas né? É no Vale do Silício americano. Isso, da qual eu sou membro da Exomar, né? E eu acabei trazendo uma empresa que é uma startup americana, que está trazendo então para o mundo, né? Hoje ela é muito forte na Europa e Ásia. Para quê? Para viabilizar que pequenas e médias empresas e até mesmo pessoas que estejam interessadas possam realizar seus testes. É aí que eu queria chegar, né? Porque quando se fala numa pesquisa desse tamanho, a gente entende que é uma multinacional, isso, uma C-level. Isso, é o pessoal que mais utiliza, hoje são multinacionais. Até pelo custo. Isso, né? Porque elas têm, vamos dizer, dentro da própria empresa, setores de inteligência que trabalham com esse produto. Se ouve há muito tempo no marketing. Isso, a primeira pesquisa ela se deu por volta dos anos 90, né? Para identificar a grande polêmica que existe no mundo, que é quem é melhor, Coca-Cola ou Pepsi. Então, todo mundo sabe que é a Coca. Mas daí que vem a própria pesquisa, se você fizer ler o resultado dela, o que foi identificado? Que no momento que isso foi em ressonância magnética que foi feito, tá? Então, no momento que as pessoas provavam a Coca-Cola e a Pepsi, sabendo que era Coca-Cola e Pepsi, aí induzia. Daí ela tinha um estímulo, tá? Cerebral. Vamos dizer assim, as luzes lá da ressonância acendiam em determinada parte do cérebro. No momento que você dava para a pessoa beber a Coca-Cola e a Pepsi às cegas, né, como teste sem ter a marca Coca-Cola, vamos dizer, a região do cérebro ativada era muito maior da Pepsi do que a da Coca. Por que a Coca é maior que a Pepsi, então? Não, mas aí o que acontece? Na verdade, no determinado produto bebida, se entendeu que o estímulo emocional com a palavra Coca-Cola e com a marca acabava gerando um estímulo no cérebro. Sendo então que você já recebe uma descarga, vamos dizer, de dopamina, né, que estimula teu cérebro antes mesmo de ingerir o produto. É a mesma coisa numa gôndola, né? Você vai num supermercado, existem várias marcas de cerveja, né? Muitas vezes você classifica a melhor cerveja ou o melhor vinho, não é pelo produto em si, e sim pela experiência que ela vai te trazer ao consumir, seja na parte social, ou seja pelo valor... Experiência passada também, Isso, né? Ou até mesmo o próprio comercial, como você falou, né? Hoje, muitas empresas se utilizam do neuromarketing para quê? Para criar expectativas positivas, né? Fazer com que você se sinta, vamos dizer, insatisfeito e que consumindo aquele produto você vai ter a satisfação. Então é isso. Empurrômetro. Isso aí, né? Eles acabam, então, isso fica comprovado. Que bacana. Aqui nós teria programa para 10 programas, 20, né? Tu já fica convidado para uma próxima. Eu queria voltar para, acho que o interesse das pessoas que estão nos vendo é sobre esses empreendedores que você fez na Serra, né? Certo. Que quantidade de pessoas que você fez no total? No total foram 66 análises. É um bom número, né? Então, por que eu tive esses... são 22 de cada grupo que eu falei lá no início, né? Mas eu queria me ater aos empreendedores, que é os mais, assim, que é até farroupilha pela diversidade que tem, 20ª economia do Estado, né? Certo. Nós temos muitos empreendedores. Eu vim para cá como gerente de banco e me tornei indústria de sapato, depois eu botei loja, depois eu botei loja. Porque você tem um espírito empreendedor. Mas no gene algumas coisas já sube da família, né? Certo. Mas eu acho que o meu foi mais me contaminou, né? Isso, porque você vê que o outro conseguiu, você busca também. E pela experiência que a gente tem, não, mas eu posso fazer isso, usando a minha experiência. Né? Mas esses 22, vamos ficar nos 22. Eles foram mais ou menos dentro dos 76, todos eles? Da parte dos empreendedores, é até maior dos 76. Chegou que número? Ele chegou a 82. Fica muito próximo ali aos 76. Que o 76 é a média, né? Do que a gente tem dos 3 segmentos. Dos público, 3 segmentos, isso aí. Os líderes e os empreendedores. Isso. Nos empreendedores, então, de 22, que tu pesquisou, 82% tinha o gene do empreendedorismo. Isso. E uma coisa que chamava atenção é o quê? Que as pessoas que são empreendedoras tiveram na infância a figura do pai ou da mãe como empreendedor. Do pai ou da mãe. Isso. Como eu tenho empreendedores que hoje já estão com uma idade, tipo 80, 90 anos, que são fundadores de grandes empresas, acabamos identificando o quê? E classificando como empreendedor também aquele que tinha o pai como agricultor. Porque a agricultura acaba sendo uma mini empresa, um empreendedor, né? Uma micro empresa. Uma coisa que eu queria te contestar, assim como advogado do diabo, como se diz, né? Como é que dá para estudar tanto o gene
se o comércio e a indústria é tão novo no mundo, que antes era o escambo, era a necessidade da troca, né? Sim. O agricultor trocava o saco de feijão pelo da... Né? Mas daí assim mesmo você pode ver que já naquela época existia aquele que se sobressaía o outro, né? Mesmo vocês vamos dizer assim, as pessoas faziam o escambo, mas sempre vai ter a pessoa que vai se sobressair naquele grupo. E já era uma forma, vamos dizer, de monetizar o empreendedorismo, né? Muito bem. Então, mas é um estudo bem interessante. Esse estudo está disponível ou não? Hoje, você diz em não, para livro, quem quiser acessar. Não, hoje ele não tem. Por que tu não lançou o livro então? Em cima disso? Porque eu estou concluindo esse doutorado. Né? Hoje o livro vai sair. Isso, eu tenho uma participação daí num livro de uma colega minha, que é a Alessandra Sadi, ela é professora da Fundação Getúlio Vargas na área de liderança, né? Onde é um livro que ainda não foi lançado, vai ser lançado agora no segundo semestre. E vai ter essa pesquisa? Isso, vai ter essa pesquisa. É Liderança Tóxica o nome do livro. Olha aí, ó, quando tiver o lançamento é um motivo para te vir aqui, para a gente e trazer ela, inclusive, né? Mas Daniel, essa tua pesquisa em si, ela não é pública, ela... Hoje não, em função de que ela ainda ela foi só um estudo piloto e vai ser complementada agora numa outra pesquisa. Né? E quando terminar essa outra, com certeza vai fazer um livro. Isso, daí o projeto é fazer o lançamento do livro. Muito bem. Olha, realmente eu tinha certeza que o programa ia ser interessante, né? E é uma coisa que me surpreendeu até porque nós não tínhamos conversado nada sobre isso, né? E esse estudo da Serra aqui, com certeza, tu podia dar umas palestras aí para falar sobre isso. Dá para fazer. Já fiz algumas, assim, mas nunca, por incrível que pareça, aqui na Serra eu nunca falei. Já falei fora do Brasil, já falei em outros centros do país. Santo de casa não faz milagre, é velho? É isso mesmo. Tu é caxiense? Eu sou nascido em Caxias do Sul, né? Mas minha infância passei em Flores da Cunha, né? Mas eu sou da Serra, né? É Florença, então. Isso, eu morei em Carlos Barbosa já, então eu consegui identificar essa questão do empreendedorismo facilmente. Né? E tu trabalha em Farroupilha em quanto tempo já? Hoje 2 anos. 2 anos. Isso. E sentiu em Farroupilha esse DNA aí? Sim, até a pesquisa, as cidades que participaram, então, assim dizendo, teve Farroupilha, Caxias, Carlos Barbosa, Garibaldi e Flores da Cunha. Tu te lembra quantos de Farroupilha tu pesquisou, dos 22? Eu acho que mais ou menos aqui de empreendedores, agora eu não lembro exatamente, mais ou menos. Deve ter sido de 6 a 7 pessoas. Que legal, da mostra. Nós temos, como Farroupilha, como eu falei anteriormente, mais de 10 empresas que são líderes no seu mercado no Brasil. Sim, e nós temos a Big Fair, que é líder do mercado na América Latina. Isso. Né? Então por isso que eu digo, é uma região que tem algo que chama atenção, porque ela é empreendedora, possui, vamos dizer, uma base industrial muito alta, né, comparado, só que tem um processo diferente de outros centros, né, de polos, né, que é onde grandes empresas vão para a região. Aqui acontece o contrário, né, a empresa ela nasce aqui e ela leva o empreendedorismo para outras regiões. Com certeza, a Grendene, tem outras tantas, né, Marco Polo, enfim, né. Tem N situações aí que a gente pode citar. Eu não quero que tu entregue os pesquisados, porque até é uma questão de sigilo, né, eu não posso, mas eu acho que desses 6 que tu pesquisou, esses aí não foram só assim contaminados na empresa onde trabalharam anteriormente, que tem bastante disso também, né? Mas eles também com certeza tinham um gênio bem, né? 82% é um número. A questão assim, tu nota que o que tu falou agora é muito interessante. Que a questão... Não que eu não tenha falado antes, não tenha sido. Não, mas assim que eu digo no sentido de que contaminam outras pessoas. Com certeza. O meio contamina. O meio, né? Então, se não fosse essas pessoas, porque o meu estudo em si, eu até para buscar informações na questão da liderança, eu tentei entender também não só a presença do imigrante na região da Serra, mas todo o processo que houve posterior à chegada dele no Brasil. Então eu fiz todo um trabalho, daí sim baseado num livro do esse senador hoje, que é o Pedro Simon, né, que fez esse estudo mostrando, vamos dizer assim, a migração dos descendentes de italianos e alemães dentro do Brasil. E o que isso colonizaram o Brasil todo. Só que o que é interessante é que daí eu embasei a minha pesquisa também pelo IDH, né? O nosso IDH hoje da Serra Gaúcha é muito próximo a países de primeiro mundo, da própria Itália, né? Ou Alemanha. Se hoje nós pegarmos as cidades mais desenvolvidas do país,
mesmo na região Nordeste, Centro-Oeste, eu inclusive já morei no Mato Grosso do Sul também. Que é meio um itinerante, né? Isso, nômade. Então, o que acontece? Eles acabaram o quê? Demonstrando que o IDH dessas cidades também são muito parecidos com o nosso. Que bacana. Né? Então, é muito interessante estudar isso, e ao mesmo tempo, se você... Chegou a estudar o Ceará? Sim, eu estudei o Ceará especificamente, até trazendo para você citou a própria Grendene. Hoje o sistema de educação que, vamos dizer, melhor do Brasil fica na cidade que ela se instalou. Sim, Sobral. Isso, em Sobral. Então, e não é só Sobral, eu vou fazer um parênteses aqui antes para ver se fecha. Em 95 eu fui para o Ceará e a gente visitou lá diretamente a Indústria e Comércio, a Secretaria, e eles passaram números fantásticos para nós, e eu tenho certeza, se não fosse a insegurança hoje que tem no Ceará, seria com certeza um dos melhores estados do país. Por quê? Em 95, o Tarso Gerissá, junto com o Ciro Gomes na época, implantaram o seguinte: o município que tivesse maior adesão escolar teria um maior retorno de ICMS. O que eles estão dizendo? Tem que estudar. Sim. Então, se tem que estudar, o desenvolvimento vai ser... Né? Sim. Então, fecha com a sua pesquisa? Fecha. Ele tem, e até assim, mostrando que muitas pessoas até contestam, né, o Brasil, né, se a única saída é o que você falou agora, né, é a educação, né. É o que não nesse momento, nós precisamos primeiro de segurança, saúde, emprego. Mas se nós não começarmos a investir nessa parte, né, claro. Então é que nem eu falo, a diferença de um país de primeiro mundo e o nosso é o estudo, né, porque pessoas boas a gente tem, que tem vontade, que tem, vamos dizer, ideias, né, mas ao mesmo tempo não tem... Quer ser ético, quer ser sério, isso, né. Eu sempre digo que tem mais pessoas boas no mundo do que ruins, né? Acontece que os ruins se destacam e são audaciosos. Eles vão lá e conquistam as posições e acabam nos governando, que é o caso dos atuais políticos. Isso, né? Daí é outra questão, né? Bem difícil. Bem né? difícil. Fugir completamente da pauta que nós queríamos aqui, mas eu acho que é isso que o pessoal gostaria de ver, né? Certo. Isso já é utilizado, então, com mais ênfase no exterior, com certeza, né? Esse estudo aí. Isso, da parte de consumo, ele é muito... hoje no Brasil já é utilizado, tá? Existem já empresas utilizando isso, grandes empresas, como você falou antes, né? E agora nosso projeto, até para nível Brasil, é o quê? É trazer isso para empresas de médio, pequeno porte, e aos poucos ir trazendo essa parte da inteligência, né, de mercado para dentro das organizações. Né? Uma coisa assim que a gente fica pensando, a empresa que estudar demais isso não vai correr o risco de perder o seu consumidor? Não, eu acredito que não tem esse risco, porque... Mas o consumidor vai começar a ser instruído por isso aí, por si só também, mas né? o que eu acabei falando antes, né? O treinamento, ou a parte de informação, ela vai estar disponível para os dois lados. Exato. Né? E eu até costumo dizer, a velha, vamos dizer, tática que existe no mercado, né? De utilizar o Pague 3, não Pague 2, leve 3, né? Isso acaba sendo o quê? Uma economia comportamental, utilizar o 99 no final, tipo... 8,99 ao invés de 9. Ou 9,90. Isso aí. Então, são já comportamentos que nós estudamos, inclusive, o que isso afeta no cérebro do consumidor, né? Então, vamos dizer aqui um pouco... O consumidor já está acostumado, mas cai mesmo assim. Isso, que é a economia de comportamento, né? Até eu tenho um exercício que eu digo assim, é o exercício dos R$20, né? Se hoje você fosse comprar uma caneta, um pincel atômico em uma livraria, e o vendedor da livraria é muito seu amigo, ele disser assim, olha, se você for aqui 3 quadras, tem outra papelaria vendendo esse mesmo produto, que ao invés de R$50 é 30. Você vai pegar, vai sair da loja e vai fazer 3 quadras normalmente e vai comprar, porque você está tendo um ganho de R$20. E se você for ver no valor total, é quase metade do preço. Certo. Né? Só que se ao mesmo tempo você for numa loja, no outro lado da rua, e comprar um terno, né? De R$600. E o vendedor também, muito seu amigo, disse assim, se você for 3 quadras daqui, você vai ter o mesmo terno por 580. Dificilmente você vai ir, né? Por causa dos 20. Mas, falando racionalmente, os R$20 são os mesmos. São os mesmos R$20. Porém, né, na economia de comportamento, que é uma das áreas que a gente estuda, né? Você acaba... Não vale a pena caminhar 3 quadras. 3 quadras, ou não, a conveniência, porque eu já estou aqui. Então você vê que a gente, ao mesmo tempo que diz que é racional, a gente toma nossas decisões de forma inconsciente, né? Levados por alguma emoção que justifica, que é para nós, no nosso cérebro, que aí vem a resposta verbalizada, né? Do tipo, você vai me justificar de N maneiras o porquê não fez as 3 quadras. Sim.
porque o tecido era melhor, porque a pessoa era amiga, porque você gosta daquela loja, né? Vai justificar, porque nós, como seres humanos, a dor da perda, ela é muito maior do que a satisfação do ganho. Isso é importante. Isso também é cientificamente. Repete, como é que é? A dor da perda, né? Ela é muito maior do que a satisfação do ganho. É um exemplo que eu dou. Se você encontrar R$100 na rua, você fica feliz, né? Não que você saiba de quem é, né? Daí você devolve, né? Claro. Estou dizendo assim, se você encontrar ali R$100 saindo agora do estúdio, né? Você vai ter uma satisfação, que é um prazer de ter ganho, né? Agora, se você chegar em casa, abrir sua carteira e identificar que perdeu R$100, aí dói. Vai perdurar por muito mais tempo na tua mente, né? Então, são pequenos, vamos dizer assim, exercícios, né, que eu estou fazendo aqui, para mostrar como que isso realmente acontece dentro do nosso cérebro. Dentro da brincadeira, quem compra um terno de 600 não está ligando para 20 pila também. É isso aí, né? Mas é por isso que eu digo, né? Então aqui um pouco a empresa sabendo disso, ela não precisa dar o desconto. Né? Exatamente. Então é mais ou menos nesse sentido, olhando do lado da empresa, né? E eu como consumidor compraria realmente desse vendedor porque ele foi honesto comigo. Isso também tem outra questão. A confiança é algo hoje que usando na parte de negociação, porque não acaba sendo, a transação comercial é uma negociação. Com né? certeza. Então a confiança é algo que a gente mais, vamos dizer, valoriza no momento de fechar um negócio. Né? Não é nem muitas vezes o preço. Né? Isso até para o comerciante. Ele às vezes acaba comprando do mesmo representante, pagando mais caro, porque ele já tem uma tradição, uma confiança. Ele sabe que aquele representante não vai entregar um produto para ele que vai deixar ele mal. Isso, por isso que até eu digo que a pesquisa de neurociência aplicada ao consumo, ela tem que levar em conta não só chamar atenção e despertar o desejo em consumir o produto, mas sim tem que estar preocupada com a qualidade do produto que ela está entregando. Né? Porque senão você vai realizar uma venda, né, apenas. E não vai realizar o ciclo, né, de vendas, né, que é o mais importante, que é o pós-venda, que é a recorrência, né, que é a recompra, né. Então é por isso que eu sempre digo que se a empresa não for ética e utilizar dessas técnicas apenas para atrair o consumidor para a primeira compra e não se preocupar com todo o processo, né, está fadada ao fracasso, né. Então ela vai gastar dinheiro, vai descobrir a forma de atrair o consumidor, mas ao mesmo tempo ela não vai gerar vamos dizer assim, a continuidade dela no mercado. Bem. Pela tua, assim, você já fez trabalho para empresas? Sim, já foi realizado. Vários? Já foram feitos, agora está sendo negociado alguns, né? Alguns podem ser divulgados, outros não. Claro. Né? Existem hoje pesquisas a nível de e-commerce. Isso, para saber qual que é porque o que essas pesquisas identificam, até para trazer, né? O que mais chama atenção, aonde o consumidor focou determinada embalagem ou site, se onde ele está indo, vamos dizer assim, a microexpressão facial dele, se ele está feliz, triste, se ele está aborrecido, isso tudo é capturado por uma câmera e já feita essa leitura, né? Então pela microexpressão. Já tem estudo nisso aí? Não, existe o software. Isso, que faz. Mas você já fez algum de e-commerce? Sim, já foi feito, né? E até mesmo o que foi feito foi baseado na questão do Black Friday, né? Que as pessoas acham que é uma farsa, né? Vamos explicar, é o dia que isso, a sexta-feira, né? Que é a americana, né? Então eles fazem uma sexta-feira dos descontos, né? Que é quase, vamos dizer, fora do Brasil, 50% de desconto, né? E aqui, o que as empresas costumam fazer? Aumentam o preço antes e depois dão o desconto, né? Jeitinho brasileiro. Isso, e o que foi feito com uma empresa, foi feito de e-commerce, né? No caso, aonde se trabalhou. Enquanto as empresas estavam aumentando o preço, a gente acabou fazendo os anúncios dizendo qual que era o real preço. E que existia, sim, o desconto naquela sexta-feira de forma real. Bom marketing. Isso, e se entendeu o quê? Que o consumidor acreditou e comprou. Então, aumentou a venda. Aumentou a venda, né? Então, esse foi um dinheiro bem pago pelo teu trabalho. Isso. Existem outros estudos feitos, então, com embalagens de produto para gôndola, né? Porque assim, o nosso cérebro ele leva 2,5 segundos para interpretar uma imagem do que mais chamou a atenção dele. Que rapidez, hein? Isso, e depois disso que ele começa a comparar preços. Então você imagina uma gôndola, um exemplo de shampoos, né? Sim, tem você 300 entre shampoo e condicionador você fica perdido, né? Então o que acontece? A pessoa, ao chegar na loja, ela vai ver aquele número, né, grandioso de embalagens, e ela vai sempre o quê?
ter 2 ou 3 opções que mais chamaram a atenção. E nessas que ela começa, então, a fazer o comparativo de preço, de peso, né, para ver se é vantajoso. E o que chama mais atenção no produto? Hoje é o quê? A face das pessoas. A face. Isso. Tem que ter rosto. Isso, tem que ter rosto, né? Existe uma pesquisa que foi feita até num treinamento, né, onde a face, mesmo que não seja um rosto humano, vamos supor um boneco ou um objeto onde a mídia, né, coloca lá elementos para formar uma cara, tipo olhos, nariz, uma boca, nós como seres humanos, a gente identifica o rosto e chama atenção. Estamos nos identificando com a nossa turma. Isso aí, é uma questão de reconhecimento, realmente. Que legal. Falando da parte vamos dizer, da antropologia, né? Claro. Isso aqui, pelo que tu falou, é um estudo caro hoje, isso, em função do... Hoje ele é o quê? Claro, ele tem estudos, vamos dizer assim, mais sofisticados, né? Como eu te falei. Depende do que o cliente quer. Do que o cliente quer, né? Então, o e-commerce, por exemplo, tu teria como dar um... Porque isso está na moda, que daí, né? O que acontece? No e-commerce, teria que saber... Quero vender mais. Isso, daí o que é testado, né? É o layout da página, se ela é atrativa, se ela é amigável, se a experiência do usuário no teu site está sendo eficaz ou não, o tempo de resposta dele para encontrar o produto e fechar a compra. Mas isso tudo é dado, vamos dizer assim, que já se pratica há muito tempo. Só que daí o que a gente faz? A gente interpreta, vamos supor assim, um exemplo, né? Certo. Você tem um e-commerce para comprar um eletrodoméstico. Certo. Tá? Eu vou fazer um teste e vou pôr lá a pessoa e vou dar para ela o seguinte tempo. Você tem 1 minuto entre comprar o produto, encontrar o produto e efetivar a compra. E nesse tempo ela vai estar pesquisando. Eu vou estar podendo analisar aonde o olho dela está indo e aonde ela está indo com o mouse. Onde chama mais atenção. Se ela ficou frustrada por não encontrar o local onde ela tem que clicar, pela microexpressão. -1. Entendeu? Então eu começo a entender se, para ela encontrar o produto, está amigável ou não. Entendi. E daí se isso está satisfazendo ela ou não está. Pela reação... Da microexpressão e também o tempo dela de resposta para encontrar mesmo. Isso é um software. Isso é um software que faz toda essa leitura daí, né? E claro que existe daí um hardware, né, que capta a imagem, tipo do movimento ocular, da questão da microexpressão facial também, que né? Bacana. E daí o eletrocefalograma, né, que ele vai medir daí no cérebro do consumidor o momento de atenção dele, né? Porque pode ter um momento que ele ficou frustrado, né, com atenção alta ou baixa, né? Que legal. Então, eu comecei uma loja virtual em 98. Bem no início. Né? 98. O Brasil tinha 11 milhões de internautas. Né? Hoje... Então, se eu tivesse esse recurso na mão, hoje nós não estaríamos conversando, estaríamos morando nas Bahamas. Né? Poderia ser. Né? Então, assim, você vê que é algo que, pelo menos o que eu digo, hoje é tangível. Né? Tangível. Então, as empresas conseguem ter acesso a essa tecnologia. Né? Que bacana. Então, isso é uma ferramenta que quem tem uma loja virtual, que tem muita gente na cidade que está querendo, sim, pode já utilizar. Pode procurar o Daniel. Pode. A comissão para a TV fica depois, a gente acerta. Né? Muito bem, Daniel, acho que foi um bate-papo já de um bom tempo aqui, que conseguimos prender a atenção de vários... Né? Espero que tenha contribuído, né? De vários consumidores e telespectadores, e com certeza vai ficar o convite hoje aqui para outras vindas na TV aqui, né? Porque eu gostei dessa, de mandar para o nosso telespectador um cheiro que ele veja que o anúncio da TV dá na raiz do consumidor. É muito mais rápido. Né? Mas então fica aqui o aval do pesquisador, que a imagem é hoje a maior resposta. Isso, depois o que o odor. É o estímulo que mais, vamos dizer assim... o processamento que existe é um estímulo que ele não é tão rápido quanto o odor na resposta, né? Só que é o que, vamos dizer assim, a primeira imagem é que fica, né? O comparativo, né? Isso, é o comparativo. É amigável. Isso, a decisão é muito... O processamento nosso cerebral, ele se dá muito na imagem. Por isso que eu digo, às vezes tu pesquisa a família, no domingo tem 10 na sala. 8 estão com o smartphone na mão, vendo vídeo e assistindo o estímulo Faustão. Visual, né? Você pega uma criança, né? Ela quer olhar uma televisão, ela quer, vamos dizer, brincar num celular, como pega você falou. Pega o smartphone, já sabe na hora. Isso tudo são estímulos que ela está tendo no cérebro e que estão dando para ela, claro, novas experiências, no caso de uma criança, né? Então, tudo é estímulo visual. Daniel, muito obrigado pela tua presença. Quero te deixar com as palavras finais. A casa está à tua disposição, né, para nós
continuar com esse bate-papo legal aí. Não, muito obrigado aí pela atenção, né? Gostaria de agradecer ao convite, né, também. A Regina, né, que me indicou também. A madrinha. Né? É, a minha, né, que falou... gerente do Sicredi, a nossa amiga Regina. Regina Ducati, né? Então, deixar também então, um abraço a todos. E quem quiser me procurar também, fica à disposição aí. Muito bem, faça contato com a TV que a gente passa os dados do Daniel aí. Então tá, muito obrigado. Daniel, um pesquisador, em breve um doutor que merece ser chamado de doutor pelo estudo que tem, né? Porque se costuma se chamar advogados, médicos e etc. de doutor, mas na realidade eles não têm, às vezes, os doutorados, né? Daí é uma questão até cultural, né? Isso, os promotores, juízes, os advogados. Até eu acho que é uma questão mais de respeito, de respeito, perante essas pessoas. Né? O certo de chamar o juiz seria de excelentíssimo, isso, né? Tem outros nomes certo, aí, outros tratamentos. Né? Mas todos são doutores. Isso né? mesmo. Muito obrigado, Cartas na Mesa, hoje num papo muito agradável com o Daniel, um futuro diretor do Sicredi, com certeza, pelo seu conhecimento, né? E voltamos em breve. Muito obrigado pela sua presença com nós aqui no canal 14 da NET, a sua TV Cidade.